Existe um discurso muito propagado por linhas de pensamento neoliberal que considera que as pessoas que ganham a partir de R$ 10.000 são ricas, já que lhes coloca entre os 2% que mais ganham no país. Nesse vídeo, vamos dissecar essa narrativa. Vem comigo depois da vinheta. Que o Brasil é um país pobre, com uma abissal desigualdade social, acredito que seja um consenso. Hoje, cerca de 60% dos trabalhadores recebem menos que o salário mínimo. Dessa forma, é fácil de olhar para quem ganha R$ 10.000 e considerar essa pessoa rica. Na pesquisa anual de riqueza moderna, feita pela Charles Schwab em 2019 nos Estados Unidos, seus participantes apontaram que é necessário 2,3 milhões de dólares, ou seja, cerca de 10 milhões de reais em patrimônio líquido para ser considerado rico. Já por aqui, dificilmente se encontra classificações que levem em conta seu patrimônio líquido, mas existem duas tabelas mais utilizadas. Uma feita pela ABEP, que leva em conta uma pontuação relativa aos itens de consumo doméstico que a família possui, como lavadora de roupa e louça, fogão e etc., assim como o grau de escolaridade de seus integrantes. E outra feita pelo IBGE, que leva em conta os rendimentos medidos em salários mínimos que uma família recebe. Essa classificação do IBGE divide a população em 5 faixas, de E até A. E para ser considerado da classe A, que é a faixa dos que mais ganham, uma família precisa ganhar acima de 20 salários mínimos, o que seria um rendimento de R$ 20.900 hoje. Só que essa classificação considera a família toda. E, por exemplo, um casal com 2 filhos teria sua renda dividida entre os 4 integrantes, diminuindo em muito o poder aquisitivo dessa família. Mas mesmo que seja considerado um valor individual, seria muito difícil que essa pessoa chegue a acumular um montante de 10 milhões de reais. Em um cálculo rápido, se a pessoa conseguisse economizar R$ 15.000 por mês e aplicasse uma taxa de 7% ao ano, ainda assim, demoraria mais de 23 anos para alcançar esse patamar. Nas estimativas do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco e da consultoria LCA, os números são bem menores. Fazem parte da classe A as famílias com a renda maior que R$ 11.000, ou com a renda per capita de mais de R$ 3.566 mensais. Essa diferença de perspectiva entre os participantes da pesquisa de riqueza moderna nos Estados Unidos e a visão utilizada por aqui acontece pelo fato do Brasil ser um país do capitalismo periférico. Isso precisa ser levado em conta, já que as relações de produção e o comércio são globalizados. Em momentos de crise de acumulação de capital e redução das taxas de lucro, os países centrais e suas empresas multinacionais intensificam a exploração do trabalho. Isso sempre sobra para a classe trabalhadora, especialmente a dos países periféricos. Devido à divisão internacional do trabalho, as empresas internacionais buscam encontrar condições de trabalho mais precarizadas para maximizar seus lucros, tornando os países centrais da economia mundial cada vez mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos. Um exemplo claríssimo disso é a migração dos serviços de telemarketing e call centers para os países pobres, como a Índia. Aproveitando o vídeo e visto que seguidamente vemos a confusão entre os conceitos, vale lembrar que ser rico e burguês são coisas distintas. Uma pessoa pode ganhar na Mega Sena e se tornar rico do dia para a noite. Mas se essa pessoa vai se tornar um burguês, depende de como será utilizado esse poder econômico que agora tem nas mãos. Pode comprar uma boa casa, com vários itens de consumo de luxo. Só que se esse dinheiro não for utilizado para a exploração da mão de obra do trabalhador, com o objetivo do lucro e do acúmulo de capital infinito, então não será um burguês. Já o próprio burguês pode, inclusive, não se encontrar numa situação de riqueza. Por exemplo, quando precisa de um empréstimo para começar um grande negócio, seu saldo bancário vai estar baixo ou até negativo. Mas é um burguês pela estrutura montada e pelo papel que representa na sociedade, ser o dono dos meios de produção. Podemos citar o caso do Eike Batista, presidente do grupo de empresas EBX, que chegou a ser a terceira pessoa mais rica do país em 2012 e em 2014 declarou que seu patrimônio foi reduzido a US$ 1 bilhão negativos. Posteriormente foi preso e, por fim, conseguiu recuperar parte de sua fortuna, cerca de US$ 200 milhões. Em nenhum momento dessa história, Eike deixou ou deixará de ser burguês, pois sua intenção social é a detenção dos meios de produção, utilizando sua influência e privilégios com o objetivo de expandir seu patrimônio, constituindo uma supremacia econômica na sociedade em detrimento do trabalhador.
E onde entram os micro, pequenos e médios empresários nessa história? Mesmo após a transição do sistema feudalista para o capitalismo, ainda sobreviveram alguns poucos pequenos comerciantes e produtores independentes rurais e urbanos que muitas vezes empregavam sua própria família ou alguns ajudantes. Esses pequenos produtores eram os pequeno-burgueses. Trazendo esse conceito para a atualidade, vemos a semelhança com os pequenos empresários, que extraem sim parte do seu rendimento da mão de obra dos trabalhadores, mas que também empregam a própria força de trabalho ombro a ombro com seus empregados. Muitos desses empresários terão rendimentos menores que alguns trabalhadores no mercado, ou mesmo que alguns servidores públicos. Esses pequenos empresários podem até se tornar burgueses, a depender do sucesso dos seus negócios, mas é muito mais provável que quebrem e se tornem desempregados. Como provam os números expressivos de negócios que fecham as portas todos os anos, esmagados pelos verdadeiros capitalistas, por conta da tendência de monopólio e acumulação cada vez mais agressiva de capital, ou nas palavras de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, pequenos comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do proletariado, uns porque seus pequenos capitais, não lhe permitindo empregar os processos da grande indústria, sucumbem na concorrência com os grandes capitalistas, outros porque sua habilidade profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. Lembrando que no marxismo, as classes são conceituadas pela posição dos indivíduos em relação à estrutura de produção, o que diverge da conceituação liberal dominante hoje em dia, que classifica as classes de acordo com o prestígio econômico. Tá, mas por que estamos falando disso tudo? Entendemos que quem propaga intencionalmente essa ideia da banalização da riqueza tem como objetivo principal tornar invisível os realmente ricos e o sistema que permite que concentrem a esmagadora riqueza mundial. A gente fala isso com frequência, mas vamos repetir, que os 8 maiores bilionários detêm juntos mais dinheiro que a metade mais pobre do mundo. Se for considerar apenas o Brasil, essa realidade é ainda mais absurda. São necessários apenas 5 bilionários para superar os 50% mais pobres, tamanha concentração de riqueza. E assim, temos plena consciência da esmagadora diferença de necessidades imediatas entre os que ganham 10 mil e os que ganham um salário mínimo ou menos. A questão aqui é não comprar uma narrativa que tem por objetivo justamente esconder os verdadeiros responsáveis por essa situação de pobreza. Concordo que alguns salários do funcionalismo público são de fato excessivos, até porque alguns extrapolam o teto, que é o salário dos ministros do STF. Mas bater unicamente no salário de alguns poucos concursos públicos, ou mesmo taxar de rico os profissionais bem qualificados que ainda conseguem pleitear bons salários dentro do mercado privado, não modifica a estrutura de geração de desigualdade social e não mexerá na renda de nenhum dos detentores de poder econômico mundial. Claro que ganhar a partir de 10 mil reais no Brasil pode ser considerado um privilégio, já que é limitado a uma pequena porcentagem da população. A questão foi porque eu mereci! A questão é que isso não lhe coloca na mesma classificação que os bilionários Joseph Safra, Lehman ou mesmo Amoedo, que declarou 425 milhões nas eleições de 2018. Se o Amoedo decidir não sair de casa, ficar balançando na rede e falando merda no Twitter, enquanto a grana dele fica aplicada a uma taxa de 0,5% ao mês, isso vai lhe render mais de 2 milhões mensais sem nenhum esforço. Enquanto isso, o trabalhador vende a sua força de trabalho, não decide o próprio salário e está sujeito a infortúnios como doenças, acidentes e demissões. Isso coloca mesmo os que ganham mais próximos dos que ganham zero do que os que ganham 100 mil. Grande parte das vezes, esses trabalhadores são convencidos que são ricos e passam a defender o sistema que os permitiu se sentirem melhores que os outros, como vencedores meritocráticos. Mas mesmo esses também sofrem com as consequências das ações antitrabalhador dos governos, como por exemplo a reforma da Previdência, um possível fim do 13º ou um corte de férias. A ideia é demonstrar que essa galera deveria se juntar à luta dos trabalhadores, e não fazer coro com a burguesia e suas reformas anti-povo. Mais e melhor sobre esse assunto, você pode assistir nesse vídeo da Sabrina Fernandes, que eu vou linkar aqui em algum lugar da tela. Bem, é isso. Eu sei que esse assunto é bastante polêmico, então fiquem à vontade para expor seus pensamentos aqui nos comentários. Eu fico por aqui então, um abraço.